Oi, gente! Eu sou Yasmin, eu sou enfermeira e moro na Alemanha desde 2019. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como foi o meu processo para me tornar oficialmente enfermeira na Alemanha. Bem, começando lá do começo, eu me formei em 2016 em enfermagem pela Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro. E desde que eu me formei, eu já ingressei no mercado de trabalho e atuei como enfermeira em hospitais privados no Rio e como professora de curso técnico de enfermagem. Lá ali por 2018, ou seja, eu já estava trabalhando já tinha uns 2 anos, alguns amigos de faculdade, alguns conhecidos, começaram a comentar sobre processos de empresas e firmas que traziam enfermeiros do Brasil para a Alemanha e até mesmo para outros países. No início, eu achei até a proposta interessante, achei a ideia boa, nossa, que legal, morar fora. Só que eu estava de casamento marcado pro finalzinho de 2018, então assim, eu não queria pensar em nada que não fosse o meu casamento. Mas em dado momento, a gente entrou em contato com essas pessoas e vira e mexe as pessoas comentavam sobre esses processos. E um pouquinho antes do nosso casamento, o Bruno, meu marido, que também é enfermeiro, na época ele fazia residência e eu já trabalhava como enfermeira e como professora. Ele simplesmente entrou em casa, olhou pra minha cara, eu estava no meu dia de folga, relaxando no sofá. Ele olhou pra mim e falou: "Vamos tentar o processo da empresa tal?" E eu fiquei meio tipo, tá. E ali a gente tomou uma decisão super enorme, meio que no impulso. E foi assim, uma ótima decisão pra gente, porque naquele mesmo dia a gente mandou e-mail para uma dessas empresas que fazia processos para trazer os enfermeiros especificamente para a Alemanha. E logo depois que a gente mandou, assim, algumas horinhas depois, a gente já recebeu um e-mail confirmando que receberam a nossa inscrição, que gostaram do nosso perfil e que a gente estava convidado a fazer uma entrevista para aquela empresa que ia acontecer dali a umas 2 semanas. Então, começou os preparativos para a entrevista, que foi toda em inglês, e aconteceu dali a umas 2 semanas, mais ou menos, depois que a gente recebeu um e-mail de confirmação. E no dia da entrevista, foi uma entrevista em trio, entre eu, meu marido e uma terceira menina, e 2 representantes da empresa. E nessa entrevista a gente falou principalmente, eu pude perceber que esse era o maior foco da empresa, falamos principalmente sobre as nossas experiências na universidade. Eles queriam muito saber sobre as nossas notas, sobre quais experiências extracurriculares a gente tinha tido, por exemplo, o projeto de pesquisa, se você tinha sido monitor de alguma disciplina, qual disciplina você gostava mais, qual disciplina você gostava menos. Enfim, eles focaram muito nessa questão da universidade. Quem tinha experiência profissional, no meu caso eu tinha, também eles abriram para você falar sobre com que você já trabalhou, quais são as áreas que te interessava e tudo mais. A entrevista rolou muito bem, cada um teve um tempinho ali para falar, foi quase como uma conversa entre essas 5 pessoas, os 3 candidatos e os 2 representantes da empresa. Foi uma conversa bem leve, falamos também sobre nossos interesses pessoais, hobbies, relação com a família, enfim. Foi quase 1 hora ali de entrevista, foi bem longa. E no fim da entrevista, eu simplesmente... Gente, eu não acredito até hoje que eu fiz isso. Eu simplesmente olhei para uma das entrevistadoras e disse assim: olha, vocês sabem que ele é meu noivo e que a gente tá de casamento marcado, até porque a gente já tinha comentado sobre isso na entrevista. E assim, pra gente vai funcionar da seguinte maneira: ou os 2 vão passar pro processo, ou ninguém vai passar. Vocês conseguem me compreender? Se ele passar e eu não passar, ninguém vai. Se eu passar e ele não passar, a gente também não vai. Ou os 2 passam, ou ninguém vai. Tá bom? E ela super entendeu, mas depois eu fiquei com aquilo na cabeça, gente, eu falei, cara, botei o processo todo a perder. Não vamos conseguir, né? Lógico. Mal cheguei, já tô botando o pé na porta e fazendo exigência, né? Tipo, muito louca. Mas eu fui bem educada, lógico. E, por incrível que pareça,
Ali, mais ou menos, um pouco mais de 2 semanas depois, a gente recebeu um e-mail dizendo que a gente tinha passado na entrevista, eu e meu marido. Dizendo que eles gostaram muito do nosso perfil, que gostou muito da nossa entrevista e que a gente tinha o perfil certinho do que eles estavam procurando para a empresa, para trazer esses enfermeiros para a Alemanha, e que dali a alguns meses, isso era mais ou menos setembro, outubro de 2018, e o curso de alemão ia começar logo no início de 2019. Então, eu e meu marido, que não somos bobos nem nada, começamos a estudar e pesquisar mais sobre a empresa. Esse é um conselho que eu dou para vocês fazerem antes de se candidatarem para as empresas. O nosso processo de candidatura foi muito impulsivo. Porém, antes da gente assinar contrato, a gente pesquisou bastante sobre a empresa, né? A gente foi aprovado através do e-mail, mas a assinatura do contrato aconteceu, sei lá, um mês depois. Então, nesse meio tempo, a gente pesquisou bastante sobre a empresa para saber se era realmente uma empresa séria. Entramos em contato com pessoas que já haviam participado de processos similares dessa empresa, com conhecidos, desconhecidos. Então, assim, a gente fez o nosso dever de casa antes de assinar contrato. E, além disso, a gente aproveitou esse meio tempo entre ser aprovado no processo e o início do curso de alemão, que foi ali alguns mesezinhos no final do ano de 2018, para adiantar tudo e imaginável de documento. Então, assim, a gente perguntou para esses conhecidos e desconhecidos que fizeram processo com essa empresa quais eram os principais documentos que eles usaram, o que eles pediram. Então, assim, a gente já começou a se organizar completamente para tentar separar o máximo de documentação possível que fosse ser necessária no futuro. Por exemplo, logo que a gente se casou, ali no finzinho de outubro de 2018, a gente já correu para fazer novos passaportes, novas carteiras de identidade, providenciar histórico escolar da faculdade, providenciar ata de disciplina da faculdade, tudo que a gente imaginou que fosse necessário de documentação, a gente tentou adiantar o máximo possível nesse período. Inclusive, fizemos muitas cópias autenticadas, fizemos apostilamento de AIA. Então, assim, a gente tentou adiantar o máximo possível de documentação antes que eles pedissem, porque a gente sabia, através desses conhecidos que comentaram com a gente sobre o processo, que lá na frente eles iam pedir essas documentações e que se a gente já não tivesse preparado, poxa, lá na frente ia ser a maior dor de cabeça. Então a gente já se adiantou e já organizou tudo nesse quesito. E eu posso dizer que, assim, salvou vidas essa organização que a gente teve com documentação. E alguns meses depois, ali por volta de fevereiro de 2019, bem na primeira semana, a gente começou o curso de alemão. Esse curso ele foi fornecido e foi totalmente organizado pela empresa, então a gente não teve nenhum custo com o curso, né? Obviamente a gente tinha que ir para o curso, voltar, se alimentar, mas o curso em si, mensalidade, material escolar, livro didático, nada disso a gente teve que arcar com o custo. E é importante salientar que a empresa, ela nos exigiu que o curso, por ser intensivo e integral, ou seja, ele acontecia de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. Então, assim, era um curso bem pesado, bem maçante. Nos foi exigido, através de contrato, que a gente não podia trabalhar. Era só o curso de alemão. Então, não podia trabalhar noturno, não podia ter nenhum vínculo empregatício e nenhum outro curso sendo feito naquele momento. Então, por exemplo, eu estava fazendo uma pós-graduação e estava trabalhando, eu pedi demissão do meu trabalho, um pouco antes do início do curso de alemão, e tranquei a minha pós-graduação. O meu marido fazia residência, ele trancou a residência. E isso foi com todas as pessoas do curso. Todo mundo que trabalhava ou que fazia outros cursos tinha que pausar isso, trancar, para se dedicar exclusivamente ao curso de alemão. Isso era contratual. E quem fosse pego não seguindo essa regra, além de perder o processo, não poder mais participar do processo, ainda pagava uma multa bem alta. Então, assim, era bem sério esse assunto. Então, como eu disse, alguns mesezinhos ali em fevereiro de 2019, a gente começou o curso de alemão e ele teve uma duração mais ou menos de 6, 7 meses.
A gente fez os 3 primeiros níveis no Brasil e o último nível e último e quarto nível a gente fez na Alemanha. Eu sei que hoje em dia as empresas fazem, cada uma faz de um jeito, cada uma tem o seu tipo de processo, mas foi assim que aconteceu no meu caso e no caso da minha turma. Os níveis de alemão, eles se dividem em 4. A1, A2, que são os níveis mais básicos, B1 e B2, que são os níveis intermediários. Para você ser validado como enfermeiro na Alemanha, é exigido o nível de proficiência B2, ou seja, intermediário 2. E quando eu comecei o curso de alemão, a gente já começou bem intenso, como eu disse, muitas horas por dia, né, de segunda a sexta, todo dia tinha dever de casa, tinha atividade extracurricular, tinha muita coisa para fazer. E no Brasil nós fizemos dos níveis A1 ao B1, e depois que passamos na prova de proficiência do B1, nós viemos para a Alemanha, minha turma, e aí a gente fez o curso do B2, que durou mais ali uns 2 mesezinhos, e fizemos a prova de proficiência do B2. Durante o curso de alemão, ainda no Brasil, todo mundo da minha turma, éramos mais ou menos umas 15 pessoas, todo mundo da minha turma fez entrevistas para hospitais que a empresa indicou pra gente. Eles entravam em contato com esses hospitais, marcaram a entrevista e a gente fez entrevista por Skype, né? Então, quando a gente veio para a Alemanha, todo mundo já sabia mais ou menos para onde ia, qual hospital, qual cidade, qual setor. Então, quando o curso do B2 terminou e a gente fez a prova de proficiência do nível B2, ou seja, do intermediário 2, cada um da turma dos 15 foi enviado mais ou menos para 3, 4 lugares diferentes. E foi assim que eu e meu marido, juntinhos, viemos parar numa cidade pequenininha no norte da Alemanha chamada Lübeck, ou como a gente gosta de chamar carinhosamente, Lubequinha. Quando eu fiz o meu processo para vir para trabalhar como enfermeira na Alemanha, eu não sei como está funcionando hoje em dia e, como eu já disse, cada empresa faz de um jeito diferente. Mas quando eu fiz o meu processo, para você começar a trabalhar como ajudante de enfermagem, não enfermeiro, ajudante, que é o Pflegehelfer, seria mais ou menos o equivalente a um auxiliar de enfermagem no Brasil. Para você começar com essa função no hospital, assim que você terminava o curso do B2, já era exigido que você tivesse passado no mínimo na prova do B1, ou seja, do intermediário 1. E para que você começasse o processo de validação do diploma de enfermagem, esse processo de validação se chama Anerkennung, é como se fosse uma equivalência de diploma. Para você iniciar esse processo, era exigido que você já tivesse passado no nível B2 de proficiência em alemão. Do momento que a gente começa a trabalhar, não existe mais inglês, galera. É alemão 24 horas e acabou. No trabalho é só alemão. Na vida, na rua, é só alemão. Português é só dentro de casa ou com os seus amigos. Então, assim, é bem exigente a questão do curso, a questão do idioma, é bem complicada, mas no final tudo vai dar certo. Então, ali por volta de julho de 2019, a gente se mudou para a Alemanha e começamos o curso do B2 em Frankfurt. E logo depois, ali por volta de setembro, a gente já veio, cada um foi mandado respectivamente para sua cidade. Logo em novembro, eu já comecei a trabalhar como ajudante de enfermagem, como Pflegehelfer, enquanto eu esperava o início da turma de validação do diploma. Porque mesmo quem já tinha passado na prova do B2, eu ainda demorei ali um pouquinho para passar, mas mesmo quem já tinha passado na prova do B2, tinha que esperar o início da turma, porque no meu hospital, esse processo, ele se inicia por turmas e só 2 vezes por ano. Então, assim, se você passou agora na prova, independentemente, você vai ter que esperar a próxima turma começar, né? Então, eu comecei a trabalhar como ajudante de enfermagem ali por volta de novembro de 2019 e eu só comecei o processo de validação do meu diploma de enfermeira por volta de janeiro, fevereiro de 2020. O Anerkennung consistia em, além de você continuar o seu trabalho como ajudante de enfermagem,
ele também era fornecido pelo hospital um curso com aulas teóricas e práticas sobre enfermagem, procedimentos e, além disso, também foi nos fornecido um curso de alemão bem basiquinho, mais voltado para a gente aprender melhor a linguagem médico-hospitalar. Então não tinha muito sobre gramática mais, sobre é importante você passar numa prova de proficiência de idioma, mas para a gente treinar as linguagens novas, os nomes das doenças, os verbos que mais se utilizam no hospital, a maneira como as pessoas se tratam e assim por diante. E esse curso foi, assim, no geral, muito bom. Como eu fiz o meu curso ali por volta de 2020, a pandemia estava correndo solta. Então, a boa parte, a grande maioria do meu curso foi online. Então, nos dias que eu tinha aula, eu não trabalhava e muitos dos dias, quando eu não tinha aula, eu tinha plantão, como ajudante de enfermagem. Então, depois de alguns meses fazendo o curso do Undercannon, ele dura ali por volta de 6, 7 meses, você já está apto, depois de todas as aulas, depois de todas as provinhas e trabalhos, você está apto a fazer as 2 provas do Undercannon. Para você ter seu diploma validado como enfermeiro na Alemanha, é necessário, ao fim do processo, você fazer uma prova teórica e uma prova prática. A primeira prova que eu fiz foi a prova prática. Ela consiste em um cuidado integral com o paciente. Então, basicamente, a minha chefe, a minha responsável no setor em que eu trabalho na oncologia, ela escolheu um paciente para mim e no dia da prova eu já tinha deixado tudo preparado e eu tinha que cuidar desse paciente. Então, o meu cuidado na minha prova consistiu em dar banho, fazer curativo, ajudar o paciente a tomar as medicações, ajudar o paciente a comer, por exemplo, fazer um cuidado integral naquele paciente e depois fazer as anotações de enfermagem, evolução, enfim. E umas 2 semanas depois aconteceu a prova teórica. A prova teórica, ela é uma prova oral em que é sorteado uma doença para você. Nisso você já estudou bastante, as doenças, o idioma, enfim. É sorteado na hora uma doença e você tem cerca de meia hora para preparar uma apresentação, uma aula sobre aquela doença. Ainda bem que a doença que foi sorteada para mim foi infarto agudo do miocárdio. E cardiologia sempre foi um tema que eu tive bastante afinidade na faculdade e eu já tinha trabalhado em UTI cardiológica no Brasil. Então foi um tema que eu já tinha domínio em português. Então foi mais fácil eu conseguir aplicar o alemão nesse tema. E aí, depois que você prepara essa apresentação, digamos assim, não precisa fazer nada, você só tem que preparar o que você vai falar, né? Organizar as suas ideias. Você senta na frente de 4, 5 professores e eles vão te começar a fazer perguntas sobre aquilo, vão pedir para você apresentar a doença, dizer quais são os fatores de risco, quais são os tratamentos, o que você, enquanto enfermeiro, pode fazer para auxiliar um paciente que está passando por aquela enfermidade. Então, assim, é uma prova bem completa, bem estressante, bem assustadora, mas que no final também deu tudo certo. E logo no final da minha prova teórica, eu tive que esperar uns 5 minutinhos numa salinha separada, enquanto os professores deliberavam. E eles me chamaram na sala e me informaram que eu tinha sido aprovada na minha prova prática, que tinha acontecido umas 2 semanas antes, e na minha prova teórica. E ali mesmo eles já me deram um documento que se chama Urkunde, que é um documento que está escrito bonitinho que o meu diploma foi equivalente na Alemanha e que eu sou oficialmente enfermeira. Então vamos dar uma recapitulada. Para você se tornar enfermeiro na Alemanha, você precisa encontrar uma empresa que faça esse tipo de processo, joga no Google, tem milhares de empresas que fazem esse processo, mas eu peço encarecidamente que vocês pesquisem cada empresa, cada proposta, para vocês escolherem a melhor para você. Então vamos lá, você vai pesquisar sobre a empresa, vai se candidatar para a empresa, vai ser aprovado por essa empresa. Daí você vai estudar alemão até pelo menos o nível B2, vai vir para a Alemanha, começar a trabalhar como auxiliar de enfermagem, dar início no processo do Undercannon, depois que você passar nas provas de proficiência de alemão B1 e B2,
vai fazer o curso do Anercanon, vai ser aprovado no curso do Anercanon através das provas, e aí sim você pode dizer que você é oficialmente um enfermeiro na Alemanha. O meu processo no todo levou bastante tempo, como vocês puderam perceber. Eu tentei sempre dar mais ou menos as datas. Mas, vamos lá. Eu fiz a primeira entrevista para a empresa em setembro de 2018. Comecei o curso de alemão em fevereiro de 2019. Me mudei para a Alemanha para continuar o curso de alemão em Frankfurt em julho de 2019. Vim para minha cidade em outubro de 2019, comecei a trabalhar como helfer, como ajudante de enfermagem, em novembro de 2019, comecei o Anercanon em janeiro, fevereiro de 2020 e eu só concluí o meu processo do Anercanon em setembro de 2020. Ou seja, o processo inteiro entre passar na empresa e me tornar oficialmente uma enfermeira na Alemanha durou mais ou menos 2 anos. Bem, como eu disse, existem várias empresas que fazem esse tipo de processo. Joga no Google que vocês vão achar. Eu não citei o nome da empresa pela qual eu vim e também não vou citar por motivos, legais, pessoal. Até porque o meu processo não foi perfeito, ele teve muitas falhas, apesar de ser sim uma empresa séria. Mas eu realmente acho importante vocês fazerem o que eu não fiz, que é pesquisar com antecedência sobre as empresas. Então, pesquisa, descubra algumas empresas, entre em contato com pessoas que já fizeram o processo através daquelas empresas, para você entender como é que funciona cada proposta. Porque cada empresa faz esse processo de trazer os enfermeiros para a Alemanha ou para outros países do mundo, fazem esse processo de maneiras diferentes. Tem empresa que o curso de alemão é integralmente no Brasil, tem empresa que o curso de alemão é integralmente na Alemanha, tem empresa que fornece bolsa de estudos, tem empresa que não fornece bolsa de estudos. Então, assim, é muito importante vocês pesquisarem, não só pela segurança de vocês, para vocês saberem se aquela empresa é séria, se não é um golpe, e, além disso, para vocês conhecerem e entenderem o processo daquela empresa. Então foi isso, pessoal. Eu resumi aqui para vocês como é que funcionou o meu processo para me tornar uma enfermeira na Alemanha. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha ficado de maneira clara para vocês. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu vou responder com todo o carinho do mundo. Também deixem um like em algum lugar desta tela. Também se inscrevam no canal se vocês se interessam por enfermagem na Alemanha, sobre vida real na Europa e sobre viagens. Porque aqui a gente é viajante, a gente adora viajar, adora passear e eu quero muito compartilhar com vocês todas as minhas experiências morando fora do Brasil, bem vida real, e as viagens que eu faço por esse mundão. Então, se você se interessa, é só se inscrever, curtir, comentar e até a próxima. Tschüss!